Quero orar a Deus que abençoe esse tempo juntos com a palavra do Senhor. Pai, mais uma vez nós vamos refletir na Tua santa palavra e nós louvamos porque o Senhor deixou essa preciosa semente para que o nosso coração frutifique e que nós conhecemos a Ti. O Senhor se revela na Tua palavra, nós Te conhecemos e cremos e amamos, tudo pela Tua palavra. Então ministra a Tua palavra a nós novamente nesse domingo, primeiro do dia do mês, primeiro dia da semana, queremos oferecer a Ti, em nome de Jesus. Amém. E quando eu leio especialmente o Novo Testamento, o Antigo Testamento também eu faço isso, eu tento me remeter a estar presente, assim, né? Mentalmente, estar lá vivenciando, como se eu fosse um dos participantes daquele momento. Não somente como uma leitura, especialmente nas questões narrativas, de histórias. Quando a gente vai para o Novo Testamento, quando nós vemos Jesus ali andando e lá caminhando para o meio da vinha, tento me imaginar eu ali junto, aquele cheiro de uva, enfim, né? Ou Jesus andando pelos campos com os discípulos e o vento, ou Jesus na casa ali comendo com os discípulos, com as pessoas, ou Jesus ministrando na vida de alguém, a cura. Então eu tento me imaginar junto ali, sendo um daquelas pessoas, um dos discípulos ali. E isso me emociona, não sei se te emociona também. Há algumas séries agora, alguns filmes que trazem a nós isso, né? E a gente vê o privilégio daquelas pessoas, aqueles primeiros discípulos tiveram de estar ali fisicamente com Jesus, né? Ainda que para eles era algo ainda não uma compreensão plena do que estava acontecendo, mas eu imagino depois que eles tiveram essa plena consciência, como eles foram agradecidos, foram privilegiados, né? Nós não somos privilegiados em ter estado com Jesus ali fisicamente, mas você também é privilegiado, porque você tem a Cristo na tua vida. E Ele está contigo todos os dias. É um privilégio que você tem como ser humano, como pessoa, de ser um filho de Deus, de ser um discípulo de Jesus. Mas eu me imagino naquelas cenas, e nós vamos ver nas narrativas, né, da vida de Jesus. Nós vamos ver Jesus em várias situações onde Jesus está de alguma forma bravo com alguma situação, com algumas pessoas, nos discursos de Jesus, em outras Jesus chamando as pessoas para estarem com Ele, Jesus de novo, né, em refeições com as pessoas, Jesus no casamento. Mas a Bíblia ela registra poucos momentos assim que você vai ver onde Jesus está expressando alegria, onde a Bíblia registra assim uma alegria expressa de Jesus. Nós todos sabemos que Jesus, o ambiente onde Jesus estava era um ambiente alegre, a companhia de Jesus uma coisa prazerosa, mas assim a Bíblia dizia, Jesus estava alegre, né? Jesus se alegrou com aquela situação. Você vai ver poucos. Isaías vai dizer que Jesus era um homem de dores, e vai acontecer isso a partir da sua prisão, da sua crucificação. Um homem de dores, o homem que veio para levar os nossos pecados, o homem que veio levar as nossas dores, o nosso sofrimento. Ele se fez pecado por nós, assumiu todo o nosso sofrimento. Não estou dizendo aqui que Jesus era um carrancudo, um homem sério e tal, mas o fato é que a Bíblia não diz assim nas palavras, mas há um texto, e eu gosto desse texto, e cada vez que eu leio esse texto, me impacta, né? Ele me motiva, ele me chama mais ainda nesse convívio com Jesus, de como eu com a minha vida posso alegrar a Jesus. Na minha convivência com Ele, como que as minhas atitudes podem alegrar a Deus? Ou uma expressão que eu coloquei, o que eu posso fazer que vai levar Deus a sorrir? Quando Jesus estava sendo batizado, o pai vai dizer, este é meu filho que me dá tanto prazer, tanta alegria, né?
o Pai dizendo isso em relação ao Filho. E a gente sabe que esse é o momento que Jesus está ali sendo batizado, obedecendo ao Pai, não porque ele precisava ser batizado, mas para cumprir todo o processo ali de reconhecimento dele, né? de ele nos ensinando não somente por palavras, mas pelo seu exemplo. E eu queria convidar você a abrir lá em Lucas capítulo 10, texto que você conhece, mas esse texto vai dizer que Jesus foi tomado de grande alegria. A Bíblia vai dizer que Deus é a luz. Deus não tem luz, Ele é luz. A Bíblia vai dizer que Deus é a paz, Jesus é a paz. Ele não tem paz, Jesus é a paz. A Bíblia vai dizer que Jesus é a alegria, Ele é a alegria. Ele não somente tem momentos alegres, mas Jesus é a alegria. Mas numa expressão humana, no meio dos seres humanos, aqui na Terra, nós vamos ver de novo poucas expressões bíblicas registradas de momentos que Jesus então se alegrou. De novo, Jesus era extremamente alegre. Não sei se estou conseguindo deixar isso claro para vocês. Mas há coisas que nós fazemos que vão fazer Deus sorrir. Vão fazer Deus se alegrar mais com a gente. Deus se alegra quando a Eveline nasceu. Estava lá comigo, nos alegrando, eu comigo e com a Ivone, o nascimento da Eveline, da Gemima. Deus se alegra com a gente quando você está tendo uma conquista que Ele te deu. Está entendendo? Há uma alegria permanente. Mas há coisas que Deus se alegra, vamos dizer assim, um pouco mais. Né? Ok? Lucas 10, verso 17. Diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai. O que levou Jesus a ter isso e a Bíblia registrar, né? Isso. E ele diz o texto: eu te louvo, Pai. Levou Jesus a louvar a Deus, a agradecer, uma gratidão, uma expressão de louvor, né? Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Percebe aí esse texto, o registro aqui na Sagrada Escritura desse momento especial que Jesus está vivendo com os discípulos, né? O que lemos aí nessa narrativa é que os discípulos estavam voltando dessa primeira missão que Jesus os tinha enviado, e lá no início do capítulo vai registrar o envio deles, então os 72, né? E agora aqui há um retorno, há um relatório, e eles voltam já com muita alegria, contando o que aconteceu, né? Então eu vejo assim, cumpriu-se que disseram lá no Salmo 126:6, aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus molhos. Está acontecendo aqui a colheita, né? Jesus os tinha enviado, e enviou eles sem dinheiro, sem outra muda de roupa, sem uma mala, e disse: vocês vão, chegam na casa, a paz seja nessa casa, e ali vocês fiquem, e ali vocês levem a minha palavra. E assim eles foram indo, e eles foram sustentados por Jesus, pelo Senhor, né? Pelas pessoas que onde eles foram sustentados, cuidados. Então, de novo, cada vez que eu leio esse texto, isso salta ao meu coração, a imagem dessa alegria que Jesus sentiu, essa ênfase que esse texto vai dar sobre essa alegria de Jesus. É uma ênfase aqui, né? Diz que naquela hora Jesus, exultando no Espírito, ou na linguagem de hoje diz: naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre.
E no grego essa palavra que está aí, aguilhau, significa muita alegria, de saltar, de pular, uma pessoa que pula de alegria. Ou uma outra ideia dessa palavra no grego é a ideia da água de uma fonte, uma água que jorra. O texto não mostra isso, mas eu creio aqui que quando os discípulos estavam no altar, não é que Jesus saiu pulando de alegria, né? Mas que há dentro dele uma efusão de alegria, aqui tão grande, uma alegria interior pulsante. Ele aqui como um ser humano nessa comunhão com os discípulos. E eu fiquei pensando, de novo, né? O que eu posso fazer para Deus sorrir, olhar para a minha vida? Deus já se alegra comigo por quem eu sou. Ele me ama por quem, mesmo quando eu era pecador. Mas há situações que eu posso, assim, olhando para o texto, o que alegrou a Jesus? E então, como que eu posso também fazer isso? Se eu estivesse ali, tá entendendo? Fisicamente. Mas eu não estou lá, mas eu estou aqui, eu posso repetir as mesmas obras que eles fizeram. Posso alegrar o meu Deus. Como eu posso fazer Deus sorrir? Eu não estou dizendo aqui que as emoções de Deus elas são influenciadas por nós, tá? Não estou dizendo aqui que as nossas atitudes influenciam o bom humor de Deus. Deus fica de bom humor, Deus fica de mau humor por causa das minhas atitudes, como se isso fosse possível alterar, porque Deus é a alegria, Deus é a paz, de novo, Deus é o amor, Deus não vai me amar mais nem menos, Ele me ama, certo? Então a minha vida, as minhas atitudes não mudam o humor de Deus, né? O que eu estou expondo aqui é que, para nossa compreensão, a maneira como eu vivo alegra ou entristece a Deus, no sentido de como tem coisas que, se eu fizer, até mesmo se a gente pensar aqui como em relação aos nossos pais, né? Tem coisas que a gente faz como filhos que alegram os pais, tem coisas que fazem e entristecem os pais. Assim, você que é pai, sabe que funciona desse jeito. Ou seja, não em emoções em relação a Deus, na questão de emoções, mas em relação ao plano que Ele tem para nós. O que alegra é quando eu ando no plano de Deus. Esse propósito, Senhor. Como eu posso fazer Deus sorrir? A primeira coisa que eu vejo assim é de como eu vou sendo transformado em uma pessoa melhor, mais parecida com Jesus. Esse é um plano de Deus, amém? Esse é um plano de Deus. Esse é um plano de Deus. Esses 72 que saíram, é interessante que geralmente a gente pensa ali com Jesus os 12, né? Sempre lembra os 12, mas a gente se esquece que tinha mais gente. E aqui o texto vai narrar que Jesus enviou 72, eles foram de 2 em 2, naquele companheirismo por onde eles foram, por algumas cidades, que Jesus disse, vamos nessa cidade, nessa, por onde Jesus depois iria, preparar por onde ele iria, né? Então, esses 70, eles não aparecem o nome deles aqui, mas eles também viviam de uma forma tão próxima de Jesus, quanto os 12, né, ou talvez não tão próxima, mas mesmo assim eles foram pessoas que ouviram constantemente a palavra do Senhor, a doutrina, testemunharam os milagres e creram em Jesus. Então, há mais gente, pessoas que foram transformadas por Jesus. Transformadas. Pessoas que eram pessoas simples, alguns rudes, estavam sendo transformadas e agora como discípulos estavam sendo enviadas por Jesus. Já qualificados, abençoados, enviados por Jesus numa missão. Então o que alegra a Jesus é quando, o que faz Deus sorrir, né? É que quando Ele olha para ti e vê que você está sendo transformado. Você já não é aquela mesma pessoa que você era. Você é uma pessoa diferente. Você é um filho que está mais parecido com o Pai. Alguém disse que o céu é um lugar que estará cheio de ex. Os discípulos de Jesus e você, todos nós que estaremos no céu, somos ex alguma coisa. Um ex-mentiroso, um ex-ladrão, uma ex-prostituta,
um ex-fofoqueiro, um ex-brigão, um ex-viciado. No céu todos nós vamos ser ex alguma coisa. Aleluia, né? Nós deixamos de ser aquilo, nós somos uma nova pessoa. Nós nos alegramos quando vemos alguém sendo transformado, sendo uma nova pessoa. Lucas diz que, capítulo 15, que a grande festa no céu para o pecador que se arrepende. Então, a alegria de Deus, a alegria no céu, a festa no céu, quando uma pessoa se arrepende e crê em Jesus, mas também eu creio que eu, Roberto, que você, filho de Deus, também se arrepende, alegra a Deus. Deus se alegra contigo. Porque o arrependimento não é só dizer, eu vou deixar de fazer essa coisa feia. Não, o arrependimento é quando você diz, eu quero viver mais para Deus. Não é só deixar de fazer alguma coisa, está entendendo? As pessoas por aí também deixam de beber, deixam de se prostituir, há muitos, mas não querem saber de Deus. Agora nós que queremos deixar essas coisas é porque nós queremos viver mais para Deus. Aleluia, amém? Nós queremos viver mais para Deus. É isso que nos motiva. Não é deixar essas coisas de lado, o pecado de lado. Nós queremos deixar o pecado, abandonar o pecado, fugir do pecado, porque nós queremos estar mais com Deus. Estarmos em paz com Deus, na alegria com o nosso Deus. E Deus se alegra conosco. Cada mudança em nossa vida, o crescimento que nós vamos alcançando, o aprendizado, isso alegra o Pai. Porque o contrário entristeceria se nós não crescêssemos. Se nós ficássemos no mesmo estágio, se nós não amadurecêssemos na nossa fé. Eu acredito que você está crescendo. E como o apóstolo Paulo escreveu lá em Efésios, ele disse assim, que nós estamos nos tornando adultos espirituais, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Não, o reino de Deus, a igreja de Jesus, não pode ser de meninos inconstantes. Deus quer que nós venhamos a crescer, sermos adultos. A estatura completa de Cristo, chegaremos a nisso, aleluia. Essa é uma promessa, essa é uma esperança, mas há uma decisão em nós de deixarmos de ser meninos inconstantes e sermos adultos em Cristo Jesus. Então o que alegra, faz Deus sorrir, é ver que nós estamos crescendo, que nós começamos a ter na nossa identidade coisas semelhantes a Cristo, as digitais de Deus, transparecendo através de nós. Aqueles discípulos foram transformados, agora estão sendo enviados por Jesus. Em segundo lugar, para fazer Deus sorrir, aqui olhando para o texto, é que eles vão cumprir essa missão, e Deus espera que nós venhamos cumprir a nossa missão. Os discípulos obedeceram a Cristo e eles foram enviados de 2 em 2. E eu não sei você, mas eu fico feliz em saber que Jesus teve tantos seguidores qualificados para serem enviados, não somente os 12 que estavam sendo preparados, mas havia outros. Isso alegra o nosso coração em saber que nos tempos atuais há tantos discípulos de Jesus qualificados, sendo missionários, enviados lá entre os ribeirinhos, lá nos países fechados, e Jesus está enviando discípulos. Você não se alegra com isso? Saber que tem irmãos que são consagrados, estão indo. Talvez você não está indo lá, mas você está indo lá no teu trabalho, e você pode ser um discípulo ainda mais usado pelo Senhor, nessa missão que Deus tem para ti. Porque havia tanto trabalho naquela época, e havia tantos ministros que Jesus estava enviando, porque havia tantas pessoas para ouvir. E eles voltaram alegres porque eles cumpriram a missão. E Jesus se alegrou com eles porque eles estavam cumprindo a missão também. Então, quando nós cumprimos a nossa missão, nós fazemos Deus sorrir. Nós fazemos Deus sorrir. Eles deviam entrar nas casas das pessoas, porque eles não tinham acesso nas sinagogas, eles não podiam ter muitas vezes a pregação pública. Então Jesus usou a estratégia de casa em casa, vão na casa. E continua até hoje isso. A melhor estratégia para nós como igreja é de casa em casa.
É na casa das pessoas, é célula na casa, não ir visitar alguém, continua igual a nossa missão. Talvez o que a gente precisa é nos apoiarmos mais nisso, né? De levarmos juntos, em 2, em 3, irmos visitar alguém, irmos conversar com alguém, ir tomar um café com alguém, não ir sozinho, quem sabe se convida alguém, um ser apoio para o outro. E aí eles iam nessa estratégia que Jesus deu, e eles chegavam lá, paz seja convosco, e a paz, e recebiam esse shalom de volta, e ali, então eles estavam levando não somente uma paz de uma saudação, que era comum, né? Mas agora eles estavam levando a verdadeira paz. A paz de Jesus eles estavam levando. Não somente uma saudação, mas eles estavam indo àquelas casas e agora aquelas famílias podiam usufruir o benefício da paz de Cristo. De ter a paz de Cristo. Cumprir essa missão. E essa missão continua para nós. Eles foram bem-sucedidos, voltaram, né, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Jesus vai responder para eles: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Essa é uma palavra um pouco difícil da gente entender o que Jesus realmente quis dizer. A gente vai lá para o Antigo Testamento, né, quando fala sobre a queda de Satanás. Talvez Jesus está dizendo para eles: olha, vocês cuidem do orgulho, não cuidem do orgulho, porque foi a queda de Satanás. Talvez Jesus está dizendo isso. Mas pelo menos o que a gente pode entender é que Satanás, ele cai do céu quando cai do trono do coração de alguém. Quantas pessoas Satanás perdeu o trono? Em quantas casas onde Satanás era o dono, deixou de ser? De quantas pessoas Satanás deixa de sair do trono e Jesus toma o trono? Aleluia! Satanás caindo do coração das pessoas, saindo do coração das pessoas, saindo da família, da casa das pessoas, porque Jesus agora passou a fazer parte. Jesus disse também: eu lhes dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Era certo que Jesus tinha dado o poder para eles, mas a glória maior para eles, a alegria maior, era saber que os nomes deles estavam escritos no livro de Deus. Que eles agora eram filhos de Deus. A salvação estava garantida. É certo que a maior glória para nós não serão as nossas conquistas que nós conseguimos, mas as conquistas que Deus deu para nós. Essa é a glória. Essa é a glória. No Evangelho de Mateus, Jesus disse que no final muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. E vão repetir: Senhor, Senhor. Não profetizamos nós em teu nome? Anunciamos a tua palavra. E em teu nome nós expulsamos demônios? E chamando Jesus de Senhor. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pode pregar, pode até expulsar demônio, mas não segue a palavra. Pode até chamar de Jesus de Senhor, mas Jesus sabe no coração quem está no trono. É Jesus? Ou somos nós mesmos? Ou é Satanás? E as pessoas estão por aí. Não estamos julgando. Jesus está dizendo, né, que isso vai acontecer, gente. Pessoas que estão fazendo em nome de Jesus, não sabemos quem. Cabe a nós esse julgamento. Mas o fato é que para nós, que Jesus está dizendo, mais importante, a alegria de vocês, mais importante do que vocês fazem, é quem vocês são em Cristo Jesus, filhos de Deus. Essa alegria você não pode perder, a alegria da salvação, de quem vocês são. Mas nós podemos alegrar Jesus, a Deus, fazer Deus sorrir cumprindo a nossa missão. Colocar um sorriso na face de Deus. Quando nós levamos o Evangelho, quando a Janice veio para a nossa célula contar ontem da visita dela, na família que ela foi visitar, que ela pediu oração, né? Eu não sei você, mas eu fiquei muito feliz. Porque a gente
porque eu estava orando por ela, então, de certa forma, eu também estava lá visitando, está entendendo? Então é uma alegria em cumprir a missão, me alegrar quando a Janice cumpriu uma missão que Deus deu para ela, nós fomos apoio para ela nessa missão. Então Deus se alegra conosco, nós botamos um sorriso na face de Deus quando nós cumprimos a missão que Ele nos deu e Ele olha para ti, tu está cumprindo a minha missão, que coisa boa! Porque, gente, nós recebemos o Espírito Santo, Deus nos deu dons, habilidades que nos capacitam para nós trabalhar para o reino de Deus. Vamos alegrar Deus cumprindo a nossa missão. Em terceiro lugar, o que faz Deus sorrir, olhando para o texto, é que aqueles 72, diz o texto, que eles voltaram alegres e disseram, né, o que aconteceu. Eu vejo assim que eles não teriam conseguido esse resultado diante dos demônios e de cumprir a missão se eles estivessem brigados. Se eles foram enviados, comissionados, porque havia um povo unido, havia unidade. Então o que faz Deus sorrir é quando nós, como igreja, nós nos amamos, nos perdoamos, nos ajudamos, andamos em unidade. Os discípulos tiveram esse êxito porque eles tinham um propósito, havia uma unidade espiritual. Jesus disse que até mesmo Satanás sabe que no reino dele, das trevas, se eles não estiverem unidos, eles vão se acabar. Até mesmo os demônios sabem que eles precisam estar unidos. Quanto mais nós. Então o que alegra, que põe um sorriso na face de Deus é ver os seus filhos unidos. É ver os seus filhos unidos. O Salmo 133 declara que há uma bênção de Deus. A bênção de Deus recai sobre um povo unido. Um povo unido recebe as bênçãos de Deus. Um povo unido será uma bênção nas mãos de Deus. Que coisa boa se você andar unido com alguém e ir visitar alguém, te repito, né? Mas vocês irem em uma unidade de amizade, de oração, de companheirismo, estar ali numa unidade de propósito, de amor, isso põe um sorriso na face de Deus. Quando nós vivemos em paz com as pessoas, sendo perdoados e perdoando, porque nós vamos falhar, mas o perdão restaura tudo. Aleluia. Em quarto lugar, o que fez Jesus sorrir, o que faz que nós podemos botar um sorriso na face de Deus, e no caso aqui de Jesus, que deu toda essa alegria, eu vejo que Jesus já estava olhando para o futuro, que quando ele partisse para a glória, a obra não pararia. E a obra de Deus não pode ter parado em nós. O texto que estamos observando em Lucas 10, o verso 2, registra que antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande. Antes de enviar ele, Jesus disse: olha, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Às vezes a gente foca muito na semeadura, mas eu digo: Senhor, eu quero colher. Né? A gente semeia, mas a colheita, e aqui eu digo: Jesus, tem espaço para trazer gente aqui. O nosso celeiro, cabe mais gente nesse celeiro, amém? Cabe mais gente no nosso celeiro. A colheita, mande trabalhadores para fazer a colheita. Então eu tenho que ser um trabalhador, você tem que ser um trabalhador disposto a colher, não somente a semear, mas a colher. Estejamos dispostos a continuar essa obra de trabalhadores na seara do Senhor. Ao longo da história, muitas pessoas creram em Jesus e elas passaram a anunciar o seu evangelho, de maneira que ele chegou até nós hoje. Então, se você receber o evangelho, agora você tem que passar o evangelho adiante. Cabe a você. As gerações anteriores não pararam e não pode parar em nós. Eles foram fiéis, eles cumpriram e deixaram o seu legado da palavra de exemplo. Agora é nossa hora de nós darmos continuidade. Isso faz Deus sorrir.
de que nós estamos dando continuidade à obra de Deus. Jesus em Mateus 28 disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, diz Jesus. E lá já em Atos 1, Jesus disse: e receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A missão de cada um de nós é levar o Evangelho. E a boa notícia é que não faremos isso sozinhos. O Espírito Santo nos capacitará com poder. É a promessa do Senhor. É a promessa do Senhor, creia nisso. Note nesse texto que nada alegra tanto o coração do Senhor Jesus quanto o progresso do Evangelho e o fracasso de Satanás através da conversão de almas. Nada alegra mais a Deus. Jesus veio a este mundo para isso, para tirar Satanás do trono do coração das pessoas e ele se tornar o rei dessas pessoas. Deus é rei, Jesus é rei sobre todas as coisas. Mas para ele ser rei no coração das pessoas, as pessoas precisam ouvir o Evangelho. Satanás ser destronado e ele se tornar então o rei daquela pessoa, Senhor. E essa missão é minha e a tua. E isso nós vamos alegrar o Senhor. Concluindo o texto, verso 22, Jesus vai dizer que ele e o Pai somos um, né? Quem vem a mim, vem o Pai. Ou seja, se você quer saber como Deus é, olhe para mim. Jesus, em outras palavras, está dizendo: quer saber como é o Pai? Olhe para mim. Eu e o Pai somos um. Quem vem a mim, vem o Pai. Nós somos um. Nos versos 23 e 24, Jesus diz: felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis no Antigo Testamento desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Você, eu, somos felizes por poder ouvir o Evangelho, por conhecer Jesus. E Jesus dizendo a Tomé: você creu porque me viu? Disse Jesus: felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Eu não vi Jesus face a face fisicamente, mas eu creio nele. E eu sou feliz porque eu creio em Jesus. E você pode ser feliz porque, crendo em Cristo, você tem alegria verdadeira pela presença da alegria que é Jesus na tua vida. Você não vai ter alegria, você vai ter o Deus da alegria dentro de você. Lá em João 7,38, Jesus diz que quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Crente é uma pessoa viva, cheia de vida, cheia de alegria de Jesus. E de novo, Lucas 15 vai dizer que quando você se arrepende dos teus pecados e decide seguir a Jesus, a alegria toma conta do teu coração e é uma festa no céu. Há uma festa no céu. O desafio para mim e para você é: vamos pôr um sorriso no rosto de Deus? Vamos pôr um sorriso na face de Deus? Vamos nos arrepender dos nossos pecados? Vamos decidir amar mais a Deus? Vamos decidir andar mais nos caminhos do Senhor? Vamos decidir amar mais o próximo? Vamos decidir cumprir a missão, anunciar o Evangelho e ter a alegria da colheita e ver pessoas se rendendo a Cristo? Vamos pôr um sorriso na face de Deus? Seria bom se todos os dias nós pensássemos nisso. Como eu posso alegrar o meu Pai? Como eu posso alegrar Deus hoje? Não é como eu posso receber a alegria de Deus, como eu posso receber as bênçãos de Deus, como eu posso pôr um sorriso na face de Deus. O que eu posso retribuir a Deus de todos os benefícios que Ele tem me dado, como diz o salmista. O que eu posso oferecer? Por todos os benefícios para comigo. E eu creio que todos os dias, inclusive hoje, agora, é você consagrar a tua vida ao Senhor. É você oferecer a tua vida a Deus. É você oferecer o teu amor ao Senhor. É você dizer: Senhor, a minha vida pertence a Ti.
O trono do meu coração é do Senhor. Eu te louvo porque Satanás não é mais o Senhor da minha vida. Ele não tem autoridade no trono do meu coração. É o Senhor que é o Senhor da minha vida. Satanás não tem mais poder na minha vida, porque eu sou de Jesus. Se Ele seja louvado. Põe um sorriso na face de Deus e você vai ter esse sorriso na tua face também. Amém.